Boa noite, meus amigos. Muito boa noite a todos. Nós estamos iniciando nesse domingo, pela Sociedade de Estudos Espíritas Casa de Francisco, mais um evento destinado às nossas reflexões, mais um momento destinado às nossas reflexões acerca do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos aguardar mais um pouco para que a gente possa juntos fazermos essa reflexão. Muito boa noite àqueles que estão participando, desejando uma noite de final de semana com muita paz, muita tranquilidade. Boa noite ao Tarcísio. Então vamos juntos iniciar a nossa reflexão da noite de hoje. Aqueles que quiserem nos acompanhar, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Amai os vossos inimigos. É uma proposta bastante desafiadora, mas quando a gente se detém a ler o capítulo, a gente vai entender as razões pela qual não é tão complicado, não é tão difícil lermos, entendermos e principalmente colocarmos em prática em nossas vidas. O item que nos foi colocado para a reflexão de hoje é o item 8. Então aqueles que quiserem acompanhar conosco, podem acompanhar. Diz o item 8. Os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar de ponto de honra, aspas, ponto de honra, quem não já ouviu falar nisso, né? Minha honra, meu ponto de honra, é uma questão de honra. Produzem essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, retribuir uma ofensa com outra ofensa. O que é tido como justiça por aquele cujo senso moral não se acha acima do nível das paixões terrenas, das paixões nossas do dia a dia. O senso moral toma como justiça essas nossas paixões. Por isso é que a lei mosaica prescrevia olho por olho, dente por dente, de harmonia com a época em que Moisés vivia, de harmonia com a época, de harmonia com o nível cultural, de harmonia com o modelo de homem daquele momento. É importante sempre lembrar isso. Então, veio Cristo e disse: retribuir o mal com o bem. A época de Moisés, olho por olho, dente por dente. E já veio uma mudança muito radical com a proposta do Cristo. Retribuir o mal com o bem. E disse ainda: não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. Nesse momento, vamos fazer em breve uma interpretação dessa frase. Ao orgulhoso, este ensino parecerá uma covardia, com certeza. Ao orgulhoso, isso é uma tremenda covardia, porquanto ele não compreende que haja mais coragem, mais força em suportar um insulto do que em tomar uma vingança. E também não compreende porque sua visão não pode ultrapassar o seu senso moral do presente, da terra, do terra a terra. Dever-se-á, entretanto, tomar ao pé da letra aquele preceito? Tão pouco quanto o outro que manda se arranque o olho quando for causa de escândalo?
Levado o ensino às suas últimas consequências, importaria ele em condenar toda repressão, mesmo legal, e deixar livre o campo aos maus, isentando-os de todo e qualquer motivo de temor, se lhes não pusesse um freio às agressões. Bem depressa todos os homens bons seriam suas vítimas. É uma realidade, isso é fato. Entretanto, o próprio instinto nosso de conservação, que é uma lei da natureza, nos faz nos proteger, e que alguém jamais vai estender o pescoço de uma forma individual e espontânea ao assassino. Não, nós temos o nosso senso de conservação de vida. Enunciando, pois, aquela máxima, não pretendeu Jesus interdizer toda defesa, de forma alguma, mas condenar a vingança, condenar o revide no mesmo grau, na mesma força, na mesma intensidade, dizendo que apresentemos a outra face àquele que nos haja batido numa. Disse sobre outra forma que não devemos pagar o mal com o mal. Vencer esse instinto que muitas vezes nos vem no coração. O instinto de quê? De revidar imediatamente o insulto. Sob outra forma, não devemos pagar o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo o que seja de modo a lhe abater o orgulho, que maior glória lhe advém de ser ofendido do que ofender, de suportar pacientemente uma injustiça do que ser o praticante dessa injustiça, que vale mais ser enganado do que ser um enganador, arruinado do que arruinar os outros. É, ao mesmo tempo, a condenação do duelo, que não passa de uma manifestação do orgulho. Somente a fé na vida futura, aí entra o Consolador prometido, aí entra a doutrina espírita, a doutrina dos espíritos. Somente a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa impune o mal, pode dar ao homem forças para suportar com paciência os golpes que lhe sejam desferidos nos interesses e no amor próprio. Daí vem o repetirmos incessantemente: lancemos todos nós diante o olhar. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. Então, meus irmãos, se nós formos juntos aqui fazermos uma análise, um comentário desse tema número 8 aqui do amai os vossos inimigos, nós temos muitas coisas aqui a questionar, a refletir. A primeira coisa que eu questiono: os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou o ponto de honra. Quantas dissensões, quantos crimes, quantas vinganças, quantos assassinatos, quantas pessoas foram arruinadas e arruinaram outras porque tinham um pensamento distorcido acerca de ponto de honra. Lavar a própria honra, lavar com sangue, seja lá com o que for. Mas esse preconceito que ainda nos dias de hoje muitas pessoas ainda detêm na alma. Por qualquer coisa eu tenho que revidar o que ele me disse, porque vai ser uma questão de honra passar limpo, ou vai ser uma questão de honra dar uma resposta à altura de. E muitas vezes nós estamos totalmente alucinados, às vezes, por aquele momento, né? Qualquer um de nós somos passíveis. Não há na Terra ninguém totalmente infalível de cair, muitas vezes, nas garras do orgulho ferido. Quem está imune ainda de cair nas garras de um orgulho ferido e o coração e a alma ainda pouco evangelizada vai tentar dar o golpe da resposta ou da vingança?
Mas por isso tem o Evangelho. É por isso que a gente está aqui nesse momento juntos, exercitando esse pensamento, para que no momento que, porventura, isso possa acontecer conosco, e pode acontecer com qualquer um a qualquer hora, a gente lembrar do Evangelho, acalmar, aquietar a alma, aquietar o pensamento, como dizia Chico Xavier, bota um pouquinho de água na boca e aguarda passar, aguarda em prece passar, porque vai passar. Nesse momento, quando fala que a época de Moisés era olho por olho e dente por dente, nós queremos dizer com isso que aquela época o povo era assim, era um povo difícil, era um povo rude, era um povo que só conseguia entender aquilo que era da terra, da dor, da sensação. Mas mudou muita coisa? Será que mudou tanta coisa assim? Mudou, porque o Cristo já trouxe uma nova proposta. E a proposta foi: amai os vossos inimigos. É uma proposta totalmente inovadora. Mas aquele povo, à época de Moisés, será que não somos nós hoje? Certamente que sim. Porque nós estamos vindo ao longo dos séculos nas reencarnações. Estamos aprendendo pouco a pouco em cada reencarnação, ainda que curta, ainda que seja rápida, ainda que seja passageira. Mas nós estamos aprendendo. Mas nós éramos aquele povo da época de Moisés, do olho por olho e do dente por dente. Hoje, talvez um pouco mais melhorado. E graças a Deus, um pouco mais de reflexão, um pouco mais de consciência, estamos melhorando pouco a pouco. Porque a natureza não dá saltos. Também nós não damos saltos efetivos de uma encarnação para outra, um salto fantástico na nossa evolução. Mas vamos dando com os nossos esforços e com a nossa vontade. Portanto, quando Cristo fala, se te bater na face esquerda, oferece a face direita, muitas pessoas muitas vezes podem pensar, mas aí eu estarei sendo um covarde, eu vou me entregar para o assassino? Não. Não é isso que ele quer dizer. Ele quer dizer que não vamos retribuir o mal com o mal. Porque Divaldo Franco tem uma frase que diz assim: o mal que tu me fazes não me faz mal. O mal que tu me fazes é o mal que eu faço a outrem, porque me torna uma pessoa má. Então, quando eu não retribuo o mal com o mal, ou quando eu ofereço a outra face, eu estou dando um ponto, um basta naquele processo de dissensão, naquele processo de duelo, naquele processo de vingança. E quem aqui nunca ouviu falar de quantas famílias se vingaram uma das outras ao longo de séculos e séculos e séculos, levando uma problemática familiar, reencarnatória e espiritual ao longo de séculos? Já ouvimos falar nisso. Por quê? Porque nunca dava um basta na vingança. Com isso, não queremos dizer que nós vamos nos entregar ao assassino, não. Nós temos que nos proteger. Nós temos, se há um local que nós achamos que é perigoso, não vamos, nos afastamos. Afasta-te do mal, que o mal não te atingirá. Essa é a proposta. Amar os inimigos não é abraçar o inimigo e dizer eu te amo. Não, não é isso. Amar o inimigo é não desejar o mal para ele, já está amando. Se é um inimigo muito perigoso, não desejar o mal e se afaste dele. Se afaste do mal. Tire o plugue mental entre você, entre eu, entre ele, e a gente consegue se afastar dele. E a gente consegue não mais criar toda essa problemática. Com isso, a gente consegue entender melhor qual é essa proposta de Jesus. Não pagar o mal com o mal. Em várias mensagens do Espírito Dr. Bezerra de Menezes, ele nos diz: é melhor ser caluniado do que ser o caluniador. É melhor ser arruinado do que ser aquele que vai arruinar uma família, uma pessoa. É melhor ser aquele que recebe a agressão do que ser o agressor. Porque a cada um de nós
todos os nossos atos, todas as nossas palavras, todas as nossas atitudes, fique escrito no livro da vida. Nada se apaga. Mais cedo ou mais tarde, teremos que prestar conta com essa vida, prestar conta com a nossa própria consciência. Com isso, eu desejo a vocês um final de semana, um final de domingo abençoado, uma noite feliz. Encerramos aqui essa nossa reflexão do Evangelho, desejando a cada um de nós aqui presentes nessa reflexão, que se porventura durante a semana houver um momento em que precisamos pensar nesse Evangelho, que a gente pense, reflita e põe em prática. Põe em prática não revidando o mal com o mal, não revidando a má palavra com outra má palavra, um insulto com insulto. Lembra do Chico? Vamos colocar um pouquinho de água na boca, aguardar, refletir, que vai passar. Muito obrigado pela oportunidade, pela atenção de todos. Uma noite de paz para todos.